Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de simulações utilizando o software ANSYS. Bom, nesse vídeo iremos fazer uma análise unidimensional de estruturas. Ela é importante para que a gente possa simplificar nossos modelos, utilizar menos recursos computacionais e, com isso, garantir também uma análise de alta performance. Então, essa análise serve desde para quadros de bicicleta, estruturas metálicas, né? Pode ser para máquinas ou estruturas de acesso a equipamentos, a máquinas também. Quadros de veículos, né? Como esse daqui, um quadro de exemplo do Baixa. E grandes estruturas, né? Metálicas, como por exemplo, estruturas de barracões. Então a gente vai analisar desde o início da preparação, utilizando o recurso CAD, até o comportamento da análise de simulação. Bom, pessoal, então aqui no ANSYS, nós iremos utilizar os recursos aqui do lado esquerdo, mesmo que nós utilizamos nos outros vídeos, né? Para quem não viu, o link está aqui logo abaixo de todas as primeiras aulas. Então, nós vamos utilizar o recurso de análise estrutural estática. Vamos arrastar aqui para o lado direito e vamos ter as opções seguindo passo a passo para a criação do modelo. Agora, a geometria, a gente vai utilizar o recurso de Design Modeling, tá? A gente vai ter uma opção também do Space Clean, mas a gente vai utilizar um modo mais simples, tá? Que é o do Design Modeling. Bom, como nós já vimos, né, o material ele já vem setado de forma de template, ou seja, o recurso próprio, indicado por enquanto pelo software, tá? Se eu quiser modificar, eu posso modificar, não tem problema nenhum, mas por enquanto, para a gente focar no detalhe, né, dessa aula, que é análise estrutural unidimensional, a gente vai deixar o material em template. Então, vou clicar aqui em New Design Modeler Geometria. Ele vai levar alguns segundos para abrir. Então ele já abriu a tela aqui de configuração do Design Modeling. Para quem já viu o Space Clan, está percebendo que é bem diferente, tá? Ele tem algumas especificações, né, próprias, bem diferente do Space Clan, mas não impede da gente criar esse modelo unidimensional, tá? Então o primeiro passo, eu vou clicar aqui logo abaixo, onde tem Modeling, tem Sketching ao lado esquerdo, tá? Então vou clicar aqui e ele vai trazer todas as ferramentas, né, para que eu possa criar esse sketch, tá? Então eu vou criar a partir de linhas, né? Eu vou fazer uma estrutura de uma mão francesa, tá? Então eu vou fazer aqui uma linha na posição horizontal. Na sequência, eu vou fazer uma linha na posição vertical e vou fazer uma linha estrutural unindo as duas aqui, como se fosse uma estrutura em ângulo, né? Amarrando as duas, o que a gente chama também de mão francesa, tá? Então, por enquanto, veja que eu não me preocupei com dimensões, né? Eu fiz só as linhas, montei meu sketch, agora eu vou vir aqui em dimensões, tá? Então, eu tenho modificação, dimensões, constraints e settings, tá? Vou clicar aqui em dimensões e vou aplicar aqui as cotas, tá? Então, a primeira cota vai ser essa distância, ela vai chamar automaticamente de L1, e aqui ao lado esquerdo ela vai deixar essa possibilidade, né, de eu configurar a medida. Está na unidade de metros, tá? Eu posso alterar para milímetros? Sim. Então eu venho aqui em cima, ao lado de Tools, clico em unidades e converto para milímetros, tá? Então ele vai converter o que eu já fiz, né, de forma automática, mas a gente pode corrigir sem nenhum problema, tá? Então essa primeira eu vou deixar com
200 milímetros, tá? Ela ficou bem pequena aqui, porque ela estava na proporção de metros, né? Mas assim que a gente ajustar as outras, ela vai ajustar de forma automática. Então agora eu vou pegar a próxima cota, que vai ser esse comprimento da horizontal, tá? Eu vou aproximar um pouquinho aqui, vou afastar agora para que a gente possa ver a cota, e ela vai chamar de L2. Então ela vai criando uma tabela, né, das dimensões, L1, L2, L3, conforme sequência, e eu vou colocando aqui as medidas. Então essa daqui eu vou colocar 400 milímetros, tá? Agora eu vou fazer na posição vertical, então vou clicar aqui e vou clicar lá na extremidade e vou colocar a medida do L3, que é a sequência, né, de 400 milímetros também. E por último, eu vou colocar a posição, né, da estrutura em ângulo na referência aqui de L4. Vou deixar com 200 também e ela configurou. Então veja que agora ela montou de forma proporcional, né? Eu tenho a estrutura, né, vertical, horizontal e essa que está em ângulo, tá? Então agora eu volto para Modeling, né, e vou fazer a minha seção. Então eu vou ter aqui algumas opções, tá? Para formar essa seção. Então agora eu vou formar a minha seção. Então clicando aqui em Concept, Cross Section, eu tenho essas opções de criar seções automáticas, tá? Posso fazer uma de acordo com o modelo que eu quero, né, baseado em geometria? Sim, pode fazer utilizando a sua própria definição. Mas eu vou pegar uma referência, né, que é comercial e que a gente possa verificar esse exemplo, tá? Então eu vou pegar essa viga L aqui, né? Eu vou clicar nela, ela já vai trazer as medidas de forma padrão, tá? Então, altura 10 milímetros, largura 10 milímetros, espessura de 1 milímetro. Vou deixar com essas configurações, tá? Só para que a gente possa verificar o comportamento. Então, funciona, né, de forma independente do que nós fizemos até agora. Nós fizemos o corpo estrutural, né, e agora eu estou fazendo a seção dessa estrutura, tá? Agora, próximo passo, a gente vai unir essas duas informações. Então, eu vou clicar na minha primeira referência, né, que foi a Sketch, e eu vou unir com essa seção que eu tenho aqui. Então, o primeiro passo, eu vou clicar aqui em Sketch, então eu venho em Concept, clico em linhas para Sketch, tá? Vou selecionar as linhas, né, que eu criei anteriormente, vou dar um Apply e agora ele vai aparecer esse raio, né, em amarelo. Clico com o botão direito e dou um Generate, tá? Então agora veja que ele formou um corpo, né, uma parte e um corpo com essa nossa referência estrutural, beleza? E aqui embaixo, veja que em amarelo ele já destaca, né, que ela precisa ter uma seção transversal. E a gente vai escolher aquela que nós já criamos, tá? Que é o perfil estrutural em L, ele está chamando de L1, tá? Vou clicar aqui e está pronta, né, a nossa estrutura. E agora o próximo passo é lá na simulação. Então, feito a nossa geometria, eu venho agora para modelo, né, e dou um editar. Ele vai levar alguns segundos e já vai abrir a tela da simulação. Então veja que ele abriu aqui a tela da simulação, né, da referência para a simulação. Apareceu já em linha, né, a nossa estrutura e o próximo passo vai ser gerar a malha, tá? Botão direito, Generate Mesh, ele vai gerar essa malha. Então, por enquanto, tudo unidimensional, né? A gente não consegue ver isso de forma tridimensional, tá? Mas tem uma opção para saber, né, para verificar
se a opção que eu escolhi de seção e se ela está montada, né, do jeito que eu imaginava, está de forma correta, tá? Então aqui em cima, nessas opções, Home, Mesh e Display, eu vou clicar em Display e vou clicar aqui em Think Shells and Beans, tá? Então o que que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai cruzar essas informações, né, estruturais e de seção e vai apresentar para a gente como ela seria representada no caso se ela fosse tridimensional, tá? Então veja que ela está com o perfil em L, né, conforme nós criamos, e ela mostra para mim como que ela está representada. Posso deixar dessa forma? Pode, tá? Eu vou tirar só para que a gente possa verificar aqui a, o restante das análises, né? Então, agora, em análise estrutural, eu vou selecionar dois pontos de fixação, tá? Ou um ponto, né? O ponto da base, o que eu preferir, né? De acordo com a minha estrutura, tá? Então, eu vou selecionar aqui em suporte fixo, né? E vou selecionar esse ponto aqui de baixo. Então, como se ele tivesse fixo, né, de uma ancoragem nessa base, e o próximo ponto vai ser a força que eu vou aplicar na minha estrutura, tá? Então, vou selecionar aqui, Apply. O próximo eu vou selecionar a força e vou aplicar nessa extremidade aqui, tá? Dou um Apply e eu vou selecionar a força, né? Então aqui, de acordo com o meu eixo de referência, ela vai estar no sentido Y, né? Magnitude negativa, ela vai estar apontada para baixo, tá? Então vou colocar aqui menos 1000 newtons, né? E ela está representada aqui, tá? Então dou um solve, né? Ele vai já calcular para a gente e aí a gente vai escolher as opções de resultados, tá? Bom, primeiramente eu vou escolher o resultado de deformação total, né? Eu vou verificar como ele estaria se comportando em relação à deformação, né? Então, para essa estrutura, né, é uma estrutura frágil de acordo com a sua proporção dimensional, né, e com a sua especificação de material, né, da geometria da seção, tá? Então, não vou entrar no detalhe, né, de se está correto ou não, é um caso atípico, tá? É, só para que a gente veja o procedimento. Então, primeiro resultado possível, né, é de deformação. E se eu quisesse de tensão, né, eu vou selecionar aqui e não vou encontrar a opção de tensão nessas opções listadas aqui. Então, como que eu faço para ter o resultado de tensão também, tá? Então, aqui em solução, né, aqui embaixo em pós-processamento, eu vou clicar na opção de demanda para tensão deformação, tá? Então vou dar um Yes e agora eu vou selecionar aqui ferramentas de vigas, né? E aí dentro de ferramentas de vigas ele vai aparecer as tensões, tá? Seja máxima combinada, mínima combinada e tensão direta. Então vou dar aqui uma evolução de resultado e agora ele tem as tensões, tá? Então tem tensão aqui máxima, né? Mínima, mínima combinada e máxima combinada, tudo em megapascal, tá? Então o primeiro resultado, né, que eu coloquei foi a deformação em milímetros e o segundo foi a tensão, tá? Então essa é uma possibilidade, né, saindo do Space Clean, que a gente possa fazer uma análise unidimensional estrutural, tá? Serve para reduzir, né, processamento. Às vezes eu tenho um modelo muito simples, né, que ele não vai ser necessário eu fazer uma forma volumétrica, tridimensional ou outra, né? Então serve como uma opção para a gente fazer análises mais simples, tá? Espero ter ajudado. Não deixe de dar um like no vídeo, compartilhar com os amigos, né? Utilizar em aulas e auxiliar vocês, né? E seus colegas. E
nos vemos nos próximos vídeos, tá? Então, até logo, pessoal, e bons estudos!